galera, aqui quem fala é o Tarcísio e dessa vez não vai aparecer meu rosto, porque eu quero mostrar as fontes que eu vou usar para embasar meu argumento. Muita gente vai colar aqui pela polêmica e o vídeo é sobre isso mesmo. Por que a cena OSR despreza tanto o RPG solo? Por que existe esse desprezo pelo modo solo? Logicamente, o título está generalizando. Tem várias pessoas que curtem a cena OSR e não tem esse desprezo, como o próprio pessoal do Old Dragon, o Beltrame, o Thiago. Eu mesmo sou muito fã da OSR, tanto que tem até uma sessão aqui no canal chamada OSR Underground e muita gente que curte. Mas toda vez que o tema RPG solo é jogado em um grupo de OSR e tal, a maioria dos comentários vai ser muito sarcástico, irônico, depreciativo, né? Eu já passei por várias situações e todo mundo que eu converso que veio desse meio já passaram por várias situações similares. Então vamos tentar adivinhar aí se tem algum embasamento para isso, para esse desprezo, isso. E na verdade não tem, e ao contrário do que geralmente esse pessoal argumenta para desvalorizar, diminuir ou desconsiderar o solo, ao contrário dos argumentos que são muito no achismo, eu vou apresentar fontes aqui, fontes históricas, para mostrar por que esse posicionamento ele não só é errado, como na verdade ele vai contra o próprio pensamento da OSR. Então, vamos lembrar qual que seria a proposta da OSR. De alguma forma, fazer um resgate da forma como se jogava lá no início do hobby. Só que o que acontece? Para fazer isso, o pessoal do OSR recorre ao material feito naquela época. E naquela época, o RPG solo jogado sozinho, ele estava nos documentos. Então, se você quer realmente fazer um resgate da forma como se jogava no início do hobby, 74, 75, 76, até o final da década de 70, e muita gente passa isso para frente, até metade da década de 90, tem gente que considera material old school, você tem várias referências a o modo solo e referências feitas não por Zé Manés que estavam lá na cola, mas pelas próprias pessoas que estavam encabeçando a criação desse hobby, como Gygax, alguns escritores de aventuras e tudo mais. Então, é muito paradoxal a pessoa achar que vai fazer um resgate de como se jogava e desconsiderar isso. Então eu chego a duas conclusões. Ou é realmente um preconceito seletivo, que a pessoa ela não vai olhar para esses documentos, porque na cabeça dela isso não é RPG, mas estava lá no começo do hobby, não é uma questão de opinião. Eu acho que não estava. Não, tá aqui os documentos provando que estava. Eu vou mostrar 3, pelo menos. Mas essa provavelmente vai ser a parte 1 de uma série maior, de uns 2 ou 3 vídeos. Porque tem muito material. Eu vou mostrar hoje aqueles relacionados ao D&D. Mas existem muito material fora do D&D, lá na década de 70, que era voltado ou apresentava a possibilidade do solo. Então, ou é um preconceito seletivo da pessoa que ela não quer ver, e quando ela vê, ela simplesmente ignora e diz que não existe. Isso é um pensamento muito complicado, porque se você for ver, é o mesmo tipo de atitude que move o terraplanismo. A pessoa tem evidências concretas de que a Terra é redonda ou quase redonda, né, meio tal. Tem fotos, tem estudos, tem gente provando desde a Grécia Antiga, e mesmo assim o cara ignora tudo isso para ficar no ponto dele de que a Terra é plana. No RPG, na história do RPG, na documentação histórica do RPG, você desconsiderar que havia o modo solo, ele estava lá do começo e que era uma das formas que o pessoal jogava, é um terraplanismo,
é o terraplanismo do RPG. Ou então é simplesmente uma ignorância no sentido de desconhecimento. Então, nesse caso, esse vídeo pretende apresentar alguns materiais que é. Então, o primeiro que eu vou apresentar, eu já falei dele, tem vídeo sobre ele, que é o seguinte. Em 1974 foi lançado o D&D de uma forma quase que caseira pelo Gary Gygax e o Arneson. Menos de um ano depois, o D&D já tinha uma base de fãs muito consolidada e o Gary Gygax, o Arneson e mais quem estava lá por trás, Arneson, né? Decidiram criar uma revista oficial, ou um fanzine, ou um informativo. E na primavera de 1975, menos de um ano depois do lançamento do D&D, eles lançaram esse informativo, revista, fanzine, chame do que você quiser, The Strategic Review. Né? Que ele apresenta da seguinte forma, ó. The Strategic Review is the newsletter of Tactical Studies Rules, a TSR. Então isso daqui era o meio de comunicação, um dos, mas talvez o mais divulgado, oficial da TSR no começo. E ela era capitaneada pelo próprio Gygax e mais a galera que estava lá por trás. Né? Então tá aqui tá falando, né? Era uma publicação a cada 4 meses, dava o nome da rua, você pagava $1,50 para ter as edições e tudo mais. E aqui, ó, e o editor era o Gary Gygax e o editor assistente era o Brian Bloom, que quem acompanha a história do D&D vai reconhecer esse nome aí, e muitas outras coisas, questões e materiais relacionados ao D&D no começo, o Brian Bloom. Mas não é esse o caso. Então, o que essa revista tinha, né? Ela apresentava dúvidas, apresentava quais eram as novidades de lançamento da TSR e apresentava novas regras, esclarecimento de regras. Era uma revista mesmo, né? Coisas sobre o universo dos wargames, board games. E quando você chega na página 3, você tem essa matéria que é o Special First Issue Feature, que era uma matéria chamada Solo Dungeon Adventure, que foi escrita pelo Gary Gygax. E aqui, olha só, na primeira edição do primeiro informativo da empresa, da companhia, o Gary Gygax podia ter escrito sobre qualquer coisa. Né? Ele podia ter escrito sobre como o Dungeons & Dragons é um jogo social e que faz você se conectar mais aos seus amigos. Ele podia ter escrito sobre a relação entre os diversos jogadores em uma mesa, como cada um sendo de uma classe específica trabalha junta para superar os desafios, mas não. O primeiro artigo do Gygax para esse informativo, que era o meio de informação mais difundido da época, ele escreveu sobre jogar D&D sozinho, né? Você bate o olho, você fala, ai Tarcísio, mas isso não é um método de RPG solo, isso é um dungeon crawl, é um método de geração de masmorra. Sim, só que, primeiro, na época, até 1975, praticamente era isso que era o D&D. O D&D ainda era um jogo de explorar masmorras. A gente tem que lembrar que nessa época ainda não existia nenhuma aventura oficial do D&D. Ainda não tinha sido lançado Keeper of the Borderlands e nem outras pessoas estavam fazendo aventuras oficiais. A gente vai ver uma aqui. E que o Gary Gygax apresenta como uma forma de jogar D&D solo. Não sou eu que estou falando, é só ler a introdução aqui do Gary Gygax. Né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, assim, eu acho muito engraçado o pessoal dizer que quer resgatar a forma como se jogava antigamente e ignorar um documento tão importante quanto esse. Né? É muito importante, é um marco, é a primeira comunicação oficial por escrito da TSR em larga escala, feita menos de um ano depois do lançamento. Então, né, caso você não conheça isso, eu vou deixar linkado aqui também. Aí você fala, mas isso daqui, tá, beleza. Mas, primeiro, foi o próprio Gary Gygax
Muita gente da OSR considera o Gary Gygax quase que um profeta do Antigo Testamento, mas essa matéria, não, essa não, né? Não é bem isso. Um outro caso, a primeira aventura escrita para D&D e publicada não era oficial. Eu vou mostrar para vocês o que era essa parada aí. Era isso aqui, gente, ó. Era uma aventura chamada, deixa eu dar um zoom aqui, né? Ó. The Palace of the Vampire Queen. Quase não dá para ler, né? Então foi essa capa maravilhosa aqui. E vamos passar aqui, olha só. Ela não é uma aventura oficial da TSR, mas ela é considerada a primeira aventura de D&D a circular numa escala além das mesas de jogo da galera. Então ela foi produzida pelo Pete e pela Judy Kerestan, né? Ela foi impressa e todo o desenho, o layout era pelo Jerry Welfonder. A arte, que quase não tem, é só a arte da capa, né? Não tem algumas, né? Que é o desenho das salas. Do Brad Schenck, a capa pela Judy Kerestan. E a primeira impressão foi em junho de 1976. E o que acontece? Ela não era oficial. O Pete e a Judy criaram essa aventura, só que a TSR, ela gostou, ela curtiu e ela ajudou a distribuir. Então a TSR virou a distribuidora exclusiva dessa aventura. E quando você abre logo na segunda página do negócio, olha só o que aparece, ó. Sheets of Prefector Creatures and Treasure for Solo as well as Group Play. Então tinha as estatísticas, né, as folhas de estatísticas das criaturas e também dos tesouros, com a diferença para o solo, para o jogo solo e para o jogo em grupo. Aí, Tarcísio, mas o jogo solo aqui, ele está falando de um mestre e um jogador. Não, ainda não tinha sido estabelecido esse conceito, que na verdade, né, há controvérsias de que o jogo solo é isso. A galera inventou isso para desprezar ainda mais essa documentação que existe. Então, a galera ela tá desprezando, a galera da OSR mais hardcore, né, que fala muito contra o RPG solo, tá desprezando muito um documento de 75, lá nas bases do hobby, e a primeira aventura a ser distribuída numa larga escala pela TSR de 1976. E aqui tem referências a isso. E teve várias referências em vários lugares. O Gary Gygax, ele sempre não, mas teve várias ocasiões em que ele falou do jogo solo. Na década de 80, final da década de 80, quando ele saiu da TSR, ele lançou uma série de livros solos, né, que era mais aventuras parecidas com livros jogos, mas numa dinâmica um pouquinho diferente. E, enfim, mas não vou falar disso porque já tem vídeo sobre isso no canal. E tem mais um caso para mostrar que não foi só no começo, não só foi 75, 76, como o D&D teve essa tradição também, porque se você pegar esse material aqui, ó, de 92, 93, que é essa aventura oficial para Dungeons & Dragons chamado The Rage of the Rakasta, né? Que foi escrita pelo William W. Connors. E você tem essa aventura, ó, Oficial Game Adventure para Dungeons & Dragons de 1993, é isso? 1993, para o Advanced Dungeons & Dragons, D&D, Dungeons & Dragons e tal, né? E logo no começo tem a introdução, estatística dos monstros, e logo no começo tem isso aqui, ó, Playing Without a DM, jogando sem um mestre, né? E ele dá dicas, ele dá um pequeno tutorial de como você pode jogar essa aventura sem um mestre, né? Então, ó, para jogar essa aventura sem o Dungeon Master, o jogador deve ler as caixas de texto no interior, né? É isso, eu não vou falar porque vocês podem ler aí ou então ir atrás dessa, mas só o título aqui dessa parte, desse primeiro capítulo, Playing Without
a Dungeon Master. Então, cara, como é que vocês vão argumentar com isso? Vocês podem falar, lá mas na The Palace of Vampire Queen, quando ele fala solo play, ele tá falando de um mestre e um jogador. Vocês podem fazer esse malabarismo mental. Ah, mas o Gygax lá no artigo da The Strategic Review 1, ele tava falando só de Dungeon Crawl, um gerador de masmorra. Você pode fazer esse malabarismo mental. Agora eu quero ver qual malabarismo mental que consegue se fazer para uma parte chamada Playing Without a Dungeon Master. Enfim, né? Ou seja, né? Na verdade essa certa resistência que uma parte da... Logicamente eu estou falando de uma parte zoada, tóxica, que tem no cenário OSR, como infelizmente tem em praticamente todas as vertentes de qualquer coisa. Né? Só que eu noto isso ser mais forte um pouquinho na cena OSR de maneira geral. Ela é totalmente paradoxal, ela não faz sentido dentro da proposta do hobby, que é trazer o hobby mais próximo para como ele era jogado no início e desconsiderar o solo play que estava lá no início, né? E que persistiu. O solo play ele nunca foi considerado uma coisa... Ah, agora isso não serve mais, né? Nunca foi extinto. Continuou, só que aí por baixo do pano, porque a galera tinha preguiça de realmente estudar o início do hobby. É isso.